Boa noite. Tem alguém aí já comigo? Paulinha, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Já temos alguns coraçõezinhos pulando na tela. Boa noite, Ju, minha amiga. Seja bem-vinda. Boa noite, Sandra. Tá tudo bem com o som? Tá tudo bem com a imagem? Boa noite, Leninha. Seja bem-vinda. Boa noite, Neuza. Boa noite, Paulinha, meu amor. Boa noite, Lilian. Boa noite, minha amada Ju, minha amiga, minha irmã. Boa noite, Gabi. Boa noite, Jandira. Vamos lá, já tem bastante gente. Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem tá aqui pela primeira vez, muito prazer. O meu nome é Rafaela. Aqui às quintas-feiras, todas as quintas-feiras neste horário das 21 horas, nós fazemos um estudo sistematizado a respeito do Livro dos Espíritos. É um estudo onde nós vamos questão por questão, lendo e explicando, elucidando essas verdades que a espiritualidade tão generosamente nos oferece para que sigamos crescendo, sigamos evoluindo e sigamos buscando o nosso caminho rumo à perfeição que todos nós iremos chegar um dia. Então, se você está aqui pela primeira vez, os nossos vídeos ficam salvos na aba de vídeos aqui do Letra. Então, todos os estudos anteriores podem ser assistidos lá, tá bom? Se você quiser. E eu espero que todo mundo esteja junto com a gente toda quinta-feira, porque aqui a gente forma uma luz muito brilhante. Uma luz que se forma sempre onde estão reunidos aqueles que estão em nome de Deus, que estão buscando o aprendizado da alma, que estão buscando o aprendizado que revigora, que nos faz compreender que tudo aquilo, o que a gente vive aqui na materialidade, é transitório e que o que realmente interessa é tudo que a gente sente no nosso coração e aprende de bom nessa vida. A vida é sempre linda, por mais que ela tenha problemas, por mais que ela apresente as vicissitudes que nós temos que enfrentar ao longo da nossa existência. Tudo é lição. A gente sempre agradece por aquilo de bom que acontece, mas nós precisamos aprender a também agradecer por aquilo que nós julgamos como ruim. Tudo aquilo que é ruim nos traz aprendizado. E é por meio do aprendizado que todos nós é por meio do sofrimento que nós aprendemos. Infelizmente, o nosso grau evolutivo ainda nos faz aprender dessa forma mais dolorida. Mas está tudo bem. Nós já crescemos tanto se formos pensar em todo o conhecimento que já temos e sabemos que nascemos primitivos e hoje olha como estamos. Temos as nossas faculdades, que eu digo habilidades, né? Nós temos uma moral correta, apesar dos muitos defeitos que todos nós carregamos conosco. E, enfim, nós somos muito melhores do que nós já fomos em qualquer outra época. Então, foi através dos sofrimentos que todos nós aprendemos e chegamos até onde estamos hoje. Hoje, reunidos, né? Inclusive, aqui buscando saber, buscando conhecer ainda mais tudo aquilo que a espiritualidade nos ofertou de maneira tão generosa através da codificação de Kardec e toda a vasta literatura espírita que a gente tem à nossa disposição. Com muita alegria, agora eu tenho um livro dentro dessa vasta literatura espírita, graças a Deus. Eu agradeço muito, eu tenho muita gratidão por essa oportunidade, por todas as outras, tanto de fazer parte do blog, tanto de fazer parte da revista, tanto de fazer as lives com vocês e agora através do meu primeiro livro que foi lançado aqui pela editora Letra Espírita. Para vocês adquirirem o livro, se vocês forem sócios do Clube do Livro no plano doutrinário, vocês vão recebê-lo
né? E se vocês não forem e quiserem tornarem-se associados, acessem www.letraespírita.com.br, vá no plano doutrinário e se associe, faça parte do clube. E você também pode comprar o meu livro, assim como muitos outros que foram lançados pela editora Letra Espírita, no próprio site da editora. E é avulso, não é o clube, não é o sócio, né? Mas você pode comprar por lá também, é www.editoraletraespírita.com.br, tá bom? E depois que o livro chegar, o livro vai começar a chegar em agosto, né? A gente já tá falando aí do final de julho, meu Deus, como o tempo passou esse ano. E aí, quando vocês lerem, eu quero sinceramente que vocês me deem um feedback por aqui, vai ser uma alegria imensa saber como foi a leitura, saber quais foram as impressões e se realmente o objetivo do livro foi atingido. Eu busquei mostrar através desse estudo, embasado totalmente na literatura de Kardec, que os processos de obsessão, eles são muito sutis. Nós temos uma cultura e existe muita gente que gosta, né? Eu já gostei muito, hoje eu evito. Não que eu não goste mais, mas eu evito. Uma cultura de filme de terror, né? Tem gente que gosta demais de filme de terror. E essa cultura, toda essa aura hollywoodiana, nos fez acreditar que as obsessões, elas são, assim, absurdamente envoltas numa aura de mistério, numa hora de sobrenaturalidade, uma coisa extremamente agressiva, enfim, monstruosa. E a realidade e todas as verdades que a espiritualidade nos traz aqui na codificação de Kardec nos mostra que esses mecanismos, eles são muito sutis, eles são muito leves e a gente não percebe. E ali a gente vai compreender como isso acontece e também descobrir que as ferramentas que a gente precisa para evitar que isso aconteça, ou então para fazer com que isso acabe, né? Um processo tão triste, tanto para nós encarnados quanto para o nosso irmão desencarnado, eles moram dentro da gente, essas ferramentas moram dentro da gente. Então, depois que vocês lerem, eu quero que vocês me contem se esse objetivo foi atingido. Vou querer saber todas as opiniões, todas mesmo, tá bom? Então vamos lá, pedindo a intervenção da espiritualidade no nosso entendimento, na nossa compreensão, que todos nós sejamos abençoados neste momento de reunião, de comunhão, e que em nosso íntimo peçamos por todas as pessoas que amamos, por todas as pessoas que queremos bem, por aquelas que estão sofrendo, por aquelas que estão acamadas em hospitais, sem as suas famílias, portadoras da Covid-19, que elas todas sejam amparadas pela espiritualidade, que sejam preenchidas por muita fé, por muita resignação, para que a fé seja maior do que qualquer medo, que falemos, seja feita a vossa vontade realmente de coração. Todas as verdades pertencem a Deus, só Ele sabe o que é melhor para nós. Nós caminhamos com o nosso livre-arbítrio, mas Ele sabe qual o melhor caminho para cada um de nós. Então, que a gente se resigne, que a gente se conforte e que a gente, no nosso íntimo, peça muito profundamente que essas pessoas todas sejam amparadas, que essas pessoas todas sejam abençoadas com muita luz e aqueles que estão partindo sejam recebidos pela espiritualidade, sejam amparados e que todas as famílias também sejam confortadas nesse momento tão difícil que nós estamos atravessando. Que a gente peça por nós nas nossas orações, porque não é errado, mas que a gente nunca se esqueça de pedir pelo nosso próximo. Que a gente nunca esqueça de pedir por aqueles que precisam muito mais do que nós. Sempre tem, né? Nós às vezes temos os nossos problemas, a gente acha que eles são tão grandiosos, mas tem muito pior, muito maior por aí. Então que a gente sempre peça e envie a nossa boa energia para todo o mundo, para todas as pessoas que precisam. Com certeza as nossas orações são ouvidas e elas são entregues sim ao destinatário. Nós somos energia e emitimos energia. Então, que a gente deixe sair de nós o melhor para que todo mundo possa receber
essa luz que a gente consegue criar aqui e que com certeza a gente traz dentro do nosso coração. E que assim seja. Vamos começar hoje de novo lendo uma mensagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre o óbolo da viúva. Jesus, sentado diante do tesouro do templo, observava de que maneira o povo aí lançava o dinheiro e que várias pessoas ricas depositavam muito. Vindo uma pobre viúva, depositou somente 2 moedinhas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os que depositaram dinheiro neste cofre, pois todos os outros deram de sua abundância, mas ela, em sua indigência, deu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Muitas pessoas lamentam por não poderem fazer todo o bem que gostariam por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna, dizem que é para fazer um bom uso dela. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera para alguns. Mas é certo que para todos ela seja completamente desinteressada. Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam bem acomodados em começar a fazê-lo a si mesmos, em dar-se algumas alegrias a mais, em prover-se um pouco do supérfluo que lhes falta, contanto que depois deem o resto aos pobres. Essa segunda intenção, que talvez dissimulem para si mesmos, mas que encontrariam no fundo de seu coração se fossem capazes, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria buscar em seu próprio trabalho, através do emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas generosas intenções. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de enriquecer-se repentinamente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável aleatória, o reembolso de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar para ajudá-los nas buscas dessa natureza auxiliares entre os espíritos? Seguramente não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos médiuns, dos espíritos, a quem Deus permite comunicar-se com os homens. Também eles são punidos pelas decepções causadas. Aqueles cuja intenção é limpa de qualquer ideia pessoal devem consolar-se de sua impossibilidade de fazer todo o bem que gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá privando-se, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência. Mas se ela é recusada, é preciso submeter-se e limitar-se a fazer o que se pode. Além disso, não é só com o ouro que se pode enxugar as lágrimas. É preciso ficar inativo por não possuir o que dar? Aquele que quer sinceramente tornar-se útil a seus irmãos encontra 1000 ocasiões para isso. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há ninguém que, gozando livremente de suas faculdades, não possa fazer um serviço qualquer, levar um consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, fazer diligências úteis. Na falta de dinheiro, cada um não tem seu esforço, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, o dinheiro da viúva. Aqui fala a respeito da caridade despretensiosa, a caridade que não espera nada, né? Essa caridade que é tão difícil de nós fazermos, porque mesmo que a gente não espere uma retribuição física por aquilo que nós estamos fazendo,
de alguma forma, uma pontinha de nós em algum lugar, ela fica esperando um muito obrigada, ela fica esperando um aplauso. Enfim, a gente é imperfeito. Não que eu esteja chamando a atenção de ninguém, porque quando eu falo nós, eu realmente me incluo, tá? Isso é inerente ao ser humano. Nós somos imperfeitos, nós ainda somos egoístas e orgulhosos e por isso vaidosos. E sim, a gente às vezes precisa de um incentivo para poder fazer. Mas eu ainda digo que é importante que se faça. É importante que em todas as ações que nós tomamos na nossa vida, seja ela ruim ou boa, porque a gente, com os nossos defeitos, muitas vezes entranhados na nossa própria personalidade, a gente acaba cometendo alguns erros, mesmo que a gente não queira. E eu costumo dizer que nesse estágio que nós nos encontramos, que pelo menos a gente deixa a balança equilibrada. Que para cada vez que a gente errar, a gente tente acertar. Se a gente faz a caridade, muitas vezes esperando muito obrigada, pelo menos a gente fez a caridade. Que a gente nunca deixe de fazer. Até que um dia a gente consiga chegar realmente é, a ser despretensiosos. Mas nós ainda não somos totalmente, né? Lembrando, eu sempre falo muito sobre isso, que a caridade não é você dar dinheiro, não é você dar um alimento, não é você dar um móvel, uma roupa que não te serve mais. Não é só isso. Obviamente que isso é muito necessário porque a gente vive aqui na matéria e a matéria demanda esses meios de todos nós. E há aqueles que precisam realmente e nós doamos porque a gente tem sobrando, como foi dito aqui, né? A gente não vai, dificilmente a gente dá uma coisa nova que a gente acabou de comprar. A gente dá alguma coisa que a gente não quer e tudo bem. Lembra da balança. O importante é que a gente faça. E hoje também a gente fala muito de não divulgar, né? A caridade não precisa ser divulgada, que a sua mão esquerda não sabe o que fez a sua direita. Mas hoje nós temos meios tão maravilhosos ao nosso dispor, como a internet, as redes sociais, onde a gente pode incentivar também outras pessoas a participarem dos nossos projetos, ou então a gente se sentir incentivada a participar do projeto do outro. Então, a divulgação com o intuito de trazer mais pessoas para aquele ato, ela não é errada. O que não pode é a divulgação para que venham os aplausos. Nós temos aqui presente uma amiga minha que está fazendo uma ação social nesse tempo de pandemia maravilhosa, entregando comida, entregando roupas para as pessoas carentes, para as pessoas em situação de rua e as pessoas que vivem em situação de pobreza, extrema pobreza, e a gente sabe que no nosso país tem muito. E ela tá fazendo assim uma coisa maravilhosa, ela tá conseguindo mover um monte de gente que tá ajudando. E assim, é de encher os olhos, e ela tá divulgando, e ela tá certa em divulgar. Por quê? Porque ela precisa que mais gente ajude. E é tão bom, né? Assim como aqui a gente também consegue estabelecer essa conexão e essa coisa boa que a gente tem e que a gente emana para o universo, essa corrente que essa amiga minha tá conseguindo fazer, poxa, tá criando uma egrégora maravilhosa, né? Pessoas se interessando pela caridade, pessoas querendo ajudar, querendo conhecer esse mundo, né? Que a gente muitas vezes percebe ser tão invisível. E é maravilhoso isso. O brasileiro, por mais que ele não seja considerado um dos povos mais caridosos do mundo, eu já vi isso num estudo, eu até me surpreendi, mas tem muita gente boa nesse país, muita gente boa ajudando de coração, se movimentando, fazendo o que pode para que essa época, principalmente, onde a gente está à flor da pele com um monte de coisas, ela seja mais amena para todo mundo que precisa. Então, não importa se você tem muito e tá dando o que te sobra, ou se você tem pouco e você tá dando tudo que você tem, e se você não tem para dar
e você tá ofertando um ombro, um ouvido, uma companhia, um olho, uma palavra, enfim, qualquer coisa que a gente possa doar pro outro do fundo do nosso coração. É isso, é manter a balança sempre equilibrada. É fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que talvez fizessem por nós um dia. É amar o próximo como a si mesmo. Então, que nesse momento a gente se lembre disso o tempo inteiro e que a gente leve isso para a vida. Não é porque daqui a pouco, se Deus quiser, essa pandemia vai acabar, que a gente vai esquecer depois que é preciso fazer, né, tudo isso. Então, levemos isso como lição e como reflexão para a vida da gente sempre, tá bom? Ixi, hoje eu falei bastante nesse começo, né? Vamos começar a estudar. Vamos lá. Livro dos Espíritos. Semana passada a gente não conseguiu concluir o nosso estudo, porque nós tivemos algumas coisas pontuais que precisaram de pausa no nosso estudo. Não tem problema, sempre que precisa a gente conversa, né? A gente para, não tem problema nenhum. Hoje nós programamos, então, da questão 234 até a 237 até a 257, tá bom? A gente tá lá no livro 2, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, onde nós estamos falando a respeito da vida espírita, e o subtópico é Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. 237. A alma de volta ao mundo dos espíritos ainda tem as percepções que tinha nesta vida? Sim, e outras percepções que não possuía, pois seu corpo era como um véu que o obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não há obstáculos. Então, quando nós retornamos à pátria espiritual e nos tornamos espíritos errantes, que foi que a gente aprendeu na semana passada, a nossa consciência se expande e nós, então, temos muito mais percepções do que nós temos enquanto encarnados. A matéria, gente, ela é uma prisão. Ela nos priva de muitas coisas que, enquanto espíritos livres, a gente sente, vê e sabe muito mais. Então, lá na condição de espírito errante, a gente tem a nossa consciência expandida e a gente então se lembra de tudo aquilo que o véu do esquecimento, né, enquanto encarnado, nos fazia esquecer. Então lá as nossas percepções aumentam, sim, e muito, tá bom? 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Em resumo, eles sabem todas as coisas? Quanto mais se aproximam da perfeição, mais eles sabem. Se são espíritos superiores, sabem tudo, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então, mais uma vez, a gente volta na questão que a gente sempre vê aqui no Livro dos Espíritos, né? Não existe uma regra, né, para essa questão das percepções, dos conhecimentos. Por quê? Porque tudo vai depender da nossa evolução, né? Nós vamos perceber e conhecer e entender coisas que sejam coerentes com o nosso grau evolutivo. A gente não vai ter acesso às verdades que os espíritos superiores já têm, mas nós vamos ter uma consciência expandida, sim. Nós vamos ter mais conhecimento do que nós temos agora, porque muita coisa está aqui dentro da cabeça, mas a gente esquece, porque a gente está preso aqui dentro dessa carnezinha. Mas a hora que vai embora, volta lá para casa, aí a gente lembra de acordo com a evolução que a gente já tem atingido, tá bom? 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Depende de sua elevação e pureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens a respeito disso. Então, mais uma vez, tudo depende, tudo varia de acordo com a evolução de cada um, com a evolução já atingida. Então, nem sempre, nem todo espírito vai ter acesso, então, ao conhecimento do princípio das coisas, que é algo que faz parte das nossas grandes perguntas da vida, né? Mas eu acho que ainda aqui, do jeito que a gente tá, a gente não vai ter acesso, né? Mesmo quando a gente voltar, porque a gente ainda está num planeta de provas e expiações, sabendo que ainda temos muito para evoluir, né? A Terra tá se regenerando, mas a gente ainda tem mundos mais ditosos para percorrer, então a gente sabe que nós já estudamos, né?
que de acordo com a evolução espiritual nós vamos para outro planeta, para outro planeta, para outro planeta habitado. Há muitas moradas na casa do nosso querido pai. Então a gente vai expandindo tudo isso e conhecendo mais realidades e mais verdades que nos são obscuras nesse momento, à medida em que a gente cresce moral e espiritualmente. 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Não. E é isso que faz com que vós nem sempre nos compreendais quando se trata de determinar datas ou épocas. Então aqui a resposta é simples, né? O tempo da gente aqui na Terra é totalmente diferente do tempo de lá. Então não adianta nem a gente tentar entender porque a gente não vai conseguir. São coisas totalmente diferentes. Aí Kardec em nota nos diz: os espíritos vivem fora do tempo tal como o compreendemos. Para eles a duração anula-se, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós são aos seus olhos apenas instantes que se apagam na eternidade. Assim como as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Então, o que pra gente aqui demora demais, para eles lá é rapidinho. Então, a percepção do tempo é totalmente diferente. O tempo é relativo, né? A gente percebe isso, já que ele é diferente aqui, é de um jeito aqui e de outro jeito lá. 241. Os espíritos têm uma ideia mais precisa e exata do presente que nós? Mais ou menos da mesma forma que aquele que vê claramente tem uma ideia mais exata das coisas do que um cego. Os espíritos veem o que não vedes, portanto julgam de formas diferentes da vossa, mas mais uma vez isso depende da elevação deles. Então, existe uma percepção maior enquanto espíritos do presente, a gente percebe de uma outra forma diferente da que a gente percebe aqui? Sim, mas também vai variar, vai depender de acordo com a evolução de cada um de nós. 242. Como os espíritos têm o conhecimento do passado, esse conhecimento é ilimitado para eles? O passado, quando nos ocupamos dele, é um presente, precisamente como te recordas de uma coisa que te impressionou ou no curso de teu exílio. Só que como não há mais o véu material que nos obscurece a inteligência, recordamo-nos de coisas que para ti estão apagadas. Mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar por sua própria criação. Então aqui está falando do conhecimento do passado e se esse conhecimento é ilimitado. Nós já falamos, eu não sei se foi aqui durante o estudo ou se foi naquelas lives que nós fazíamos desde o ano passado a respeito dos temas diversos, mas quando a gente retorna para a pátria espiritual, então a gente relembra alguns fatos passados da vida da gente, das vidas da gente, né? A gente tem a consciência expandida e a gente então se recorda de tudo que a gente viveu nas muitas e muitas vidas que já vivemos, para que a gente possa então como que eu posso dizer? Para que a gente possa então enxergar os erros, as coisas, como elas caminharam até elas chegarem onde chegaram, e aí traçar um planejamento de como que a gente pode prosseguir, de como que a gente pode da melhor forma buscar mais evolução no caminho de uma próxima vida, de uma nova oportunidade de encarnação. Então, existe um conhecimento do passado? Existe sim, mas ele não é ilimitado. E aqui eles falam a respeito da própria criação do espírito, né? Também é uma questão que tem muita gente que tem curiosidade, né? Como a gente já viu, os espíritos são todos criados primitivos até que eles, né, através do livre-arbítrio vão crescendo, mas a gente não vai saber como que a gente surgiu. É o que diz aqui na pergunta, na resposta. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isso depende ainda da perfeição. Muitas vezes eles apenas o entreveem, mas não lhes é sempre permitido revelá-lo. Quando os espíritos veem o futuro, este lhes parece presente. À medida que se aproxima de Deus, o espírito vê o futuro mais claramente. Após a morte, a alma vê e abarca suas migrações passadas no piscar de olhos, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isso é preciso que esteja completamente integrado a ele após muitas existências. Então, o futuro é um mistério. Aquela frase, o futuro pertence a Deus, não tá errada, ela tá certa. A gente não vai saber. A gente vai saber quando a gente tiver uma conexão absoluta
com Deus e após muitas e muitas existências, ou seja, no estágio de perfeição que todos nós alcançaremos. Então, um dia nós saberemos o futuro, mas não agora. Agora não, a gente precisa entender o que acontece lá atrás, né? Nosso passado, tudo aquilo que é preciso ainda trabalhar na nossa personalidade, nas nossas vidas. 243A. Os espíritos que chegaram à perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não é a palavra, pois somente Deus é o soberano Senhor e ninguém pode igualar-se a Ele. Então aqui a gente falou, né, da conexão com Deus e após muitas existências. Então o espírito perfeito tem conhecimento do futuro? Tem um conhecimento muito maior do que espíritos de graus evolutivos menores do que o dele, certo? Mas ele não sabe de tudo. Tá? Ele não sabe de tudo. Completo não é a palavra, pois somente Deus é o soberano Senhor e ninguém pode igualar-se a Ele. Então, nem os espíritos perfeitos sabem 100% do futuro. Os espíritos veem a Deus? Questão 244. Somente os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e adivinham. Então, os espíritos superiores veem a Deus? Veem e compreendem. E nós, espíritos inferiores, sentimos e adivinhamos Deus, né? É uma percepção, é uma certeza que a gente traz conosco de alguma forma, de alguma maneira, que Deus existe. Mas a gente não vê e nem compreende. A gente sente e imagina. A gente sente e adivinha, né? Como que eu posso falar? Até a pessoa que se denomina ateia, ela acredita em Deus de alguma forma, porque ela acredita que ele não existe. Então, quando você está negando alguma coisa, ainda assim você está falando sobre a existência dela. É uma questão meio filosófica. Então, até o ateu, de alguma forma, ele tem essa intuição, né? Então, nós, espíritos imperfeitos, sentimos e adivinhamos Deus, enquanto a espiritualidade superior vê e compreende. São conceitos bastante diferentes. 244A. Quando um espírito inferior diz que Deus proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Ele não vê Deus, mas sente sua soberania. E sempre que uma coisa não deve ser feita ou que uma palavra não deve ser dita, ele sente uma espécie de intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-la. Vós mesmos não têm pressentimentos que para vós funcionam como advertências secretas para fazer ou não fazer determinadas coisas? Assim acontece conosco, só que num grau superior, pois compreendereis que pelo fato de a essência dos espíritos ser mais sutil que a vossa, podem receber mais facilmente as advertências divinas. Do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando de intuição. Nós estamos falando da consciência que fica falando aqui dentro da cabeça da gente do que é certo e do que é errado, né? Nós estamos falando daquela voz que a gente ouve quando a gente vai dar um passo em falso e a gente fala, vixe, será que devia fazer isso? Aí a gente é teimoso, vai lá e faz. Porque a gente tem livre-arbítrio, né? A gente até tem uma intuiçãozinha, mas a gente dificilmente ouve. Infelizmente, a gente devia dar muito mais valor para essa voz que conversa com a gente, essa intuição que parece que mora aqui dentro da cabeça da gente. Como que a gente faz para desenvolver isso? Silêncio. A gente é muito barulhento. A gente pensa demais, a gente racionaliza demais, a gente fala demais, a gente precisa de barulho o tempo inteiro. Eu sou assim. Eu tô tentando mudar um pouco isso, ter algum momento de silêncio. Mas eu tô sempre ouvindo música. Eu estudo ouvindo música. Eu trabalho ouvindo música. Eu tô sozinha em casa, TV tá ligada. Então eu sou barulhenta. Sou muito barulhenta. E aí agora eu tô tentando, né?
tirar um tempinho, eu até comentei já com vocês, né? Que eu tô trabalhando nessa questão de meditação e tal. É muito difícil, pra mim é muito difícil. Eu tô lá meditando e a cabeça tá. É muito complicado. Mas é através do silêncio que a gente consegue fazer um canal. A Paulinha tá falando que também, ela também é assim. A gente consegue fazer um canal com essa intuição, com essa voz, até com o nosso mentor. Eu já falei isso muitas vezes, pra gente ouvir os bons conselhos, as boas intuições. Mas é difícil. Mesmo quando a gente tá em silêncio, assim, ó, a cabeça da gente tá fazendo barulho. Então é treino, né? Então é através disso que a gente percebe ali as advertências de Deus, né? Dessa intuição que a gente traz inerente em nós. 244b. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Então essa intuição é Deus que está falando com a gente? Ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com ele, é preciso ser digno disso. Deus transmite suas ordens por meio de espíritos que estão mais elevados em perfeição e em instrução. A ordem vem direto de Deus? Não, ela vem através dos seus intermediários. A espiritualidade é intermediária, tá? Aqui fala em questão de ser digno, né? Nós ainda estamos, eu não diria nem dignidade no sentido de, Deus nem fala com você. Não, não é isso. É questão de estarmos numa vibração muito diferente de Deus. Então, não é que ele não fala com a gente, ele não consegue, porque a gente não deixa. A gente é grosseiro, a gente é barulhento. Então, Deus, através dos seus intermediários, que mais se aproximam da nossa condição do que a nossa da dele, então a gente consegue ouvir através desses intermediários, tá bom? 245. Nos espíritos a visão é circunscrita. Circunscrita significa limitada. Como nos seres corpóreos, então a nossa visão tá, eu tô vendo aqui meu quarto, né? Tô vendo tudo que tá aqui, mas não é só isso que tá aqui. A gente sabe, né? Então, mas ainda assim eu tô vendo meu guarda-roupa, meus livros, né? A luz que tá me iluminando aqui, minha garrafinha de água, o livro, o celular. É limitado. A visão dos espíritos também é assim. Eles veem por si mesmos, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, exceto em aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Não, eu tô lendo errado, gente. Nos espíritos a visão é circunscrita, limitada, como nos seres corpóreos? Não, ela reside neles. Então, para a espiritualidade, para os espíritos, né, a visão ela é ampliada, ele consegue enxergar muito mais do que nós aqui com esse olhinho bonitinho material, tá? 246. Para ver os espíritos têm necessidade de luz? Eles veem por si mesmos, sem necessidade de luz exterior. Para eles não há trevas, exceto aquelas em que podem encontrar-se por expiação. Então, não precisa, quando a gente apaga a luz, a gente não enxerga nada, né? Praticamente. Os espíritos não precisam da luz externa, eles enxergam por eles mesmos, a não ser que eles estejam em trevas por uma expiação, então aí nesse momento eles não vão enxergar. 247. Os espíritos têm necessidade de transportar-se para ver em dois pontos diferentes? Eles podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que ele vê por toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento pode irradiar e dirigir-se para muitos pontos diferentes ao mesmo tempo, mas essa faculdade depende de sua pureza. Quanto menos depurado for, mais limitada é sua visão. Somente os espíritos superiores podem abarcar um todo. A faculdade de ver nos espíritos, Kardec está trazendo em nota, é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo ser. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso, é uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, abrangendo ao mesmo tempo o espaço, os tempos e as coisas, e para o qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deve ser assim. No homem, a visão se opera através de um órgão estimulado pela luz, sem a qual ele fica na obscuridade.
No espírito, como a faculdade de ver é um atributo próprio, independente de qualquer agente exterior, a visão não depende da luz. Então, Kardec explicou perfeitamente. 248. Os espíritos veem as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente ainda, pois sua visão penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada obscurece a visão do espírito. Então, eles veem muito mais do que a gente vê, tá? O espírito percebe os sons? Sim, e percebe sons imperceptíveis aos vossos ouvidos, sentidos obtusos. Ouvem mais do que a gente. 249A. A faculdade do espírito de ouvir está em todo o seu ser, assim como de ver? Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Quando ele se reveste de um corpo material, as percepções só lhe chegam através dos órgãos, mas no estado de liberdade, elas deixam de ser localizadas. Então, tanto a visão, quanto a audição, quanto todos os outros sentidos são inerentes ao espírito. Então, tudo neles é muito maior do que a gente, tá? Do que a gente vê, do que a gente enxerga, do que a gente ouve, do que a gente sente. Então, tudo neles é ampliado porque, enquanto espíritos errantes, estamos em situação de liberdade. Aqui a gente está na tal da prisãozinha da carne que eu falei lá no começo. 250. Uma vez que as percepções são atributos do próprio espírito, ser-lhe-ia possível livrar-se delas? O espírito vê e ouve apenas o que quer. Isso em geral, mas sobretudo em relação aos espíritos elevados, pois os que são imperfeitos muitas vezes veem e ouvem, a despeito de sua vontade, o que pode ser útil para o seu aprimoramento, tá? Então, já que todas as sensações, todas as percepções são inerentes ao espírito, ele pode de alguma forma livrar-se dela. Ele pode selecionar, ele pode ver o que ele quer, ouvir o que ele quiser, mas isso pertence mais aos espíritos elevados. Os imperfeitos, eles veem, eles ouvem, mesmo que eles não queiram, para que eles possam ali se aprimorar e aprender um pouco mais. 251. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis vos referir à vossa música? O que ela é perante a música celeste? Perante essa harmonia da qual nada na terra vos pode dar uma ideia. Uma está para outra, assim como o canto do selvagem está para a suave melodia. No entanto, os espíritos vulgares podem sentir o certo prazer em ouvir a vossa música, pois ainda não estão capacitados para compreender outra mais sublime. Para os espíritos, a música tem encantos infinitos, devido às suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Então, os espíritos são sensíveis às músicas, os superiores são as músicas celestes, não as nossas. Aí a gente pode dizer, como foi falado aqui, que os espíritos com vibrações ainda inferiores até gostam da música que toca por aqui, mas o espírito que já se elevou na escala, ele não vai gostar daqui, ele vai gostar das músicas de lá. E não há comparação, não tem como a gente usar um parâmetro, né? A gente sabe aí das músicas clássicas, enfim, mas a gente também não vai saber agora, nesse momento, dizer se é o que mais se aproxima. Mas segundo o que eles dizem aqui, não tem nada a ver ainda assim. 252. Os espíritos são sensíveis às belezas naturais? As belezas naturais dos mundos são tão diferentes que se está longe de conhecê-las. Os espíritos são sim sensíveis a elas, conforme sua aptidão para apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, perante as quais as belezas dos detalhes e, por assim dizer, apagam-se. Então, a beleza é relativa, né, para nós. O que é bonito para mim pode não ser para você, e o que você acha bonito eu posso não achar, né? E assim também mas a gente tá longe de compreender essa questão da beleza, por mais que tudo seja muito tão bonito, tão lindo aqui, vai variar também de acordo com a aptidão do espírito em apreciá-la e compreendê-la, né? Como disse aqui. Então, para os espíritos elevados, há belezas de conjunto perante as quais a beleza dos detalhes apagam-se. Então, a gente, o que ele está querendo dizer aqui é que a gente é muito apegado a detalhe, né? A gente, não,
O espírito ele vê um conjunto, né? A visão dele é ampliada. Então ele vê de uma outra forma. Vamos lá, 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Eles o conhecem porque o sofreram, mas não experimentam materialmente como vós por serem espíritos. Então, sofrimento, necessidades, eles sentem, eles sabem que existem, eles conhecem porque eles já sofreram, mas eles não sentem mais. Isso é uma questão do corpo físico. Os espíritos experimentam o cansaço e a necessidade de repouso. Eles não podem sentir cansaço tal qual vós o entendeis, e, consequentemente, não têm necessidade do repouso corporal, pois não possuem órgãos cujas forças devem ser restauradas. Mas o espírito repousa, no sentido de que não está em constante atividade. Ele não atua de uma maneira material, sua ação é toda intelectual, e seu repouso inteiramente moral. Isso quer dizer que há momentos em que o pensamento deixa de ser tão ativo e não se concentra num objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas não comparável ao do corpo. O tipo de cansaço que os espíritos podem experimentar deve-se à sua inferioridade, pois quanto mais elevados, menos repouso lhes é necessário. Então, perfeitamente explicado. 255. Quando um espírito diz que sofre, que espécie de sofrimento experimenta? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Angústias morais, por quê? Porque a consciência se expandiu e aí ele tá vendo onde ele errou, ele tá vendo que ele podia ter feito diferente e aí ele sofre, né? Porque é aquela questão de se compreender a perda de tempo que teve que ele, né, conseguiu fazer enquanto encarnado, que é uma oportunidade tão valiosa. Então aí a angústia moral é muito maior do que os sofrimentos que eles sentem fisicamente, tá? 256. Por que então há espíritos que se queixam de sofrer de frio e calor? Lembrança do que suportaram durante a vida, algumas vezes tão penosa quanto a realidade. Muitas vezes trata-se de uma comparação através da qual exprimem a sua situação por falta de outra forma melhor. Quando se lembram do corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira uma capa e algum tempo depois tem-se a sensação de ainda estar com ela. Então, por que às vezes eles reclamam de frio e de calor, que foi o que foi usado aqui? São percepções, lembranças do que eles tiveram durante a vida. E às vezes é um comparativo, né? Que eles conseguem exprimir aquilo que eles estão sentindo, tá bom? E agora, o subtópico é ensaio teórico sobre a sensibilidade dos espíritos. É o 257, na verdade não é uma pergunta, é uma explicação. É como se fosse aí um resumão do que nós vimos então a respeito até agora no capítulo 6 aqui da vida espírita. Eu vou lendo e a gente vai conversando, tá? O corpo é um instrumento da dor. Se não for a sua causa primeira, é ao menos a causa imediata. A alma tem essa percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter uma ação física. De fato, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. Ele não pode congelar nem queimar. Não vemos diariamente a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir o efeito de realidade, ocasionando inclusive a morte? Todos sabem que as pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não existe mais. É a chamada dor fantasma. Não sei se vocês já ouviram, mas muita gente que, por exemplo, amputa a mão, mesmo sem já não tendo a mão, ele sente dor na mão e a mão não tá lá. É o que chamam de dor fantasma. Vamos lá. Seguramente não é esse membro a sede, nem mesmo o ponto de partida da dor. O cérebro conservou sua impressão. Eis tudo. Pode-se então supor que há algo de análogo nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas,
como aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente que eles têm de que ainda está vivo, o panorama tão surpreendente dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se apegam aos prazeres materiais e tantos outros fatos vieram lançar luz a essa questão, dando lugar a explicações das quais apresentamos um resumo. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo. Ele é tirado do meio ambiente, do fluido universal, que está ligado ao mesmo tempo à eletricidade, ao fluido magnético e até certo ponto à matéria inerte. Então aqui a gente está falando do que a gente viu lá na introdução do Livro dos Espíritos e no comecinho, bem no comecinho do livro. Poder-se-ia dizer que ele é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não o da vida intelectual, pois essa pertence ao espírito. Então, perispírito pode-se dizer que ele é o princípio da vida orgânica, mas ele não é o princípio da vida intelectual, porque a intelectualidade, o pensamento, pertence ao espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhe servem de canal. Destruído o corpo, as sensações se tornam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, porém, tomar cuidado para não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Só podemos tomar estas últimas como termo de comparação e não como analogia. Desprendido do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é do corpo. Não é, entretanto, um sofrimento exclusivamente moral, como o remorso, uma vez que se queixa do frio e calor. Ele não sofre mais no inverno do que no verão. Vimos os espíritos passarem através de chamas sem experimentar nenhum tipo de dor. Portanto, a temperatura não lhes causa nenhuma impressão. Logo, a dor que sentem não é uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, do qual o próprio espírito nem sempre compreende bem. Justamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes exteriores. É antes uma lembrança que uma realidade, mas uma lembrança muito penosa. Algumas vezes, no entanto, há mais que uma lembrança. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação. Não acredita estar morto, sente-se vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu e não compreende que possa estar separado dele. Esse estado dura enquanto existir um elo entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia: "Não, eu não estou morto." E acrescentava: "E, no entanto, sinto os vermes me corroerem." Ora, seguramente os vermes não corroíam o perispírito, e muito menos o espírito, só corroíam o corpo. Mas como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, disso resultou uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, pois poderia dar a ideia de um efeito demasiadamente material. Seria antes a visão do que se passava em seu corpo, ao qual o perispírito continuava ligado, que produziu uma ilusão considerada por ele como sendo realidade. Assim, não era uma reminiscência, já que, durante a vida, ele não fora corroído pelos vermes. Era um sentimento da atualidade. Percebe-se com isso as deduções que se pode tirar dos fatos quando observados atentamente. Essa questão aqui ela é grande como uma que nós já passamos já no nosso estudo anterior, nos nossos estudos anteriores. Eu li aqui 2 parágrafos dela, 3 parágrafos. E ela tá falando aqui do perispírito. Muito do que a gente mantém de sensação depois do nosso desencarne é do nosso perispírito, né? Não é físico. O frio, o calor, as sensações, enfim, é do perispírito. O perispírito pode conservar essas percepções. E, obviamente, que a gente tem que lembrar também que quanto mais apegados à matéria nós formos, mais a gente vai sentir falta
das coisas e mais a gente vai sentir sensações, percepções que a gente tinha enquanto encarnados. Então, a matéria, desapegar, sempre. Isso aqui é bonitinho, mas não vai comigo para lugar nenhum, né? Então, a gente precisa entender que isso aqui é transitório, que isso aqui faz parte das nossas necessidades, que é o instrumento que nós precisamos para atravessar, mas isso aqui não vai com a gente para lugar nenhum. Então, desapega, porque é muito difícil quando a gente volta para nossa verdadeira casa e continua mantendo essas sensações no nosso perispírito. Eu vou deixar essa de tarefa, que eu gosto de dizer, né? Porque às vezes fica muito maçante ler tudo para vocês, e às vezes, como é um resumão do que a gente viu até aqui nesse capítulo, então para vocês lerem e compreenderem, tá bom? E na semana que vem a gente começa o subtópico da escolha das provas, que é bem grandinho, então acho que na semana que vem a gente faz só ele, tá bom? Gente, essa luz que tá aqui é dali do refletor que eu uso para não ficar muito escura a imagem. Fiquem tranquila, não tem nada de sobrenatural acontecendo aqui. É a luz, ó, pode ver que faz sombra. É a luz da lâmpada que eu uso ali, do abajur que eu uso ali. Fiquem tranquilos. Eu vi que vocês estavam falando. Então, é isso, né? Nós falamos hoje sobre percepções, sobre o quanto o espírito vê e sente muito mais do que a gente, e do quanto a nossa consciência se expande quando a gente volta para o estado de espíritos errantes, né? A gente sofre tanto por certas coisas na vida da gente, buscando respostas. Eu falo até por mim, porque o caminho que me trouxe até aqui hoje, tendo condições de estar com vocês reunidos para que a gente estude junto, enfim, foi um caminho cheio de tropeços também. Foi um caminho de muitas perguntas, de muita teimosia, e que a gente aprende que basta que a gente silencie, basta que a gente ouça um pouco mais da nossa intuição, daquilo que o nosso mentor tem tanto amor para passar e a gente praticamente não escuta. Os caminhos são muito diferentes para todo mundo, né? Eu comecei a estudar o Espiritismo, quando eu comecei a estudar realmente o Espiritismo, quando eu entrei aqui pro Letra, há 3 anos atrás, em 2017. E aí eu passei a me dedicar muito, muito, muito a entender tudo isso. E realmente a doutrina espírita, ela traz muito consolo, porque ela traz verdades que respondem muitas das dúvidas existenciais que nós temos e que realmente causam sofrimento, que às vezes fazem com que a gente fique um pouco perdido. Então, vamos lembrar disso, né? Que a gente está aqui limitado nesse momento, né? Presos na carne, mas que a gente já sabe que a gente tem um espírito imortal que tem uma consciência muito maior do que a gente pode ter aqui agora, e que a gente aproveite disso, porque como a gente viu hoje, o espírito não precisa descansar. Então que a gente busque qualidade de sono também, né? A gente tá quase às 10 horas da noite, se já não for, já é quase. A gente também tem que pensar nisso, porque quando a gente dorme fisicamente, o nosso espírito, ele se desdobra e ele vai para lugares tanto aqui na Terra, quanto para lugares ali no plano espiritual. E ali ele pode ter a oportunidade de estudar, ele pode ter a oportunidade de conversar com espíritos superiores, ele tem a oportunidade de ajudar pessoas que precisem, espíritos que precisem. Então, que a gente cuide da qualidade do nosso sono também, né? Eu sempre desejo para vocês, no fim das nossas lives, uma noite abençoada, de proteção. E é isso. Cuidar bastante, né? De antes de dormir, fazer uma oração,
tentem meditar, né? A Paulinha tá aqui, quando eu tava falando da questão da meditação e do barulho, ela falou que pra ela é um desafio, pra mim também é, mas eu tô insistindo, porque faz a gente dormir mais calmo, mais tranquilo, acho que talvez até mais conectado, né? A gente não tem tanta percepção assim, mas é um soninho diferente, é um repouso diferente. Então, cuidem disso também, lembrem dessas percepções, lembrem dessa falta de necessidade de descanso para o nosso espírito, em que então, enquanto a gente dorme aqui para recuperar todas as forças dos nossos órgãos, que a gente dê possibilidade para o nosso espírito fazer incursões de qualidade no desdobramento, né, noturno. Então, que isso seja de muita valia para todo mundo. Todas as verdades contidas aqui no Livro dos Espíritos são valiosíssimas e servem para tudo na vida da gente. E que mais essa, então, faça parte das nossas reflexões, do nosso conhecimento. E vamos seguir. A gente ainda tem muito para aprender, tá bom? Fundo do meu coração, muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos vocês, pela paciência de todos vocês comigo, pelo carinho que eu tô recebendo por conta do livro. Eu sei que é genuíno, que vocês estão realmente felizes com isso. Eu sou inteira gratidão, eu não sei nem como que eu explico. É muita felicidade estar aqui com vocês, tá bom? Na semana que vem a gente vai entrar, perguntaram aqui, até passou já quem foi. Nós vamos começar na questão 258, escolhas das provas. É o subtópico, ele é grande, então a gente vai ficar só nele na semana que vem para explicar direitinho, tá bom? Os outros estudos, eu lembro vocês que estão salvos, então quem tá aqui pela primeira vez que quiser ver desde o começo, lá na introdução do Livro dos Espíritos, tá tudo salvo aqui na aba de vídeos, é só procurar lá, faz uma maratona de live, que são lives muito ricas, tá bom? Gente, muito obrigada, do fundo do meu coração, que a noite de vocês seja muito abençoada, que a noite de vocês seja muito tranquila, cheia de paz, que vocês todos sejam protegidos na casa de vocês, que toda a família de vocês seja protegida. E na semana que vem a gente volta, na quinta-feira, para continuar estudando. Um bom descanso físico para todos, boas incursões espirituais para os nossos espíritos desdobrados, e a gente se vê semana que vem para a gente continuar aprendendo mais e mais e mais, tá bom? Um beijo enorme para todos vocês e até semana que vem. Bom fim de semana, se cuidem, tá? Quem ainda puder, fique em casa. Beijo.